Vamos lá, novamente agradecer a presença de todos. O penúltimo grupo o painel de palestrantes falaram, ó, aqui vocês tiveram informação a acesso de funding, informação a acesso de marketing digital, informação a acesso de como internacionalizar a sua startup, questões fiscais em Portugal. Então vamos ter um pouco de acesso de como tramitar os recursos para Portugal e eventualmente repatriar o principal, internar o ganho de capital no Brasil e assim por diante. Então, rapidamente sobre nós, fomos uma startup em 2011, fomos fundados em 4 de julho de 2011, uma startup sempre atuando no viés tecnológico. Para quem não sabe, tem muita startup que não é tech, e tem muita tech que não é startup. Então, nós somos uma startup em 2011, e lá para 2014 e 2015 injetamos a tecnologia. Por que maior fintech de câmbio do Brasil? Nós movimentamos ano passado $1,5 bilhão, mais de 23 mil contratos de câmbio, e inserimos no mercado cambial brasileiro uma figura chamada agente autônomo de câmbio, que é uma figura assemelhada ao agente autônomo de investimento no mercado de capitais. O pessoal confunde, né, mercado financeiro com mercado de capitais. O mercado de capitais tem 4 submercados: câmbio, crédito, investimento e monetário. Tá? Em 2023, agora, fechamos uma rodada de investimento Série A com uma instituição financeira bancária, que nós temos contrato há 8 anos, porque, como eu disse no começo, somos uma fintech sem wallet própria. Exploramos o domicílio bancário e a posição cambial de bancos. Então, fechamos uma rodada com o Banco BS2, o antigo Banco Bom Sucesso, que, inclusive, é controlado por uma família de descendentes lusitanos, a família Pentenha Guimarães. Então, acho que tem tudo a ver com a casa e com a proposta aqui do evento. Sigamos. Foi. Cara, rapidamente aqui, só para contextualizar, as trocas de pagamentos e capitais Brasil-Portugal, relação bilateral, são intensas. Então, quando a gente fala de Comex, balança comercial, vocês conseguem aqui analisar a escalagem exponencial de 2021 em relação a 2022. Obviamente, o Brasil sempre superavitário na relação exportação e importação de mercadorias. E em 2023, parcial até junho, andando de lado, né? Aparentemente, 23 vai fechar muito próximo de 22, sem aquele grau exponencial de 22 em relação a 21. E quando nós vamos para a balança de pagamentos, as contas correntes do país, isso inclui capitais também, que obviamente inclui investimentos em startups em Portugal. Capital brasileiro que é destinado para Portugal para aportar em investidas. É assim que a gente chama quando uma startup é aportada, né? Tem a investida e tem o investidor. Seja ele early stage, seed capital, anjo, venture, equity e assim por diante. Então percebam também que há uma troca intensa de pagamentos e de capitais Brasil-Portugal, novamente com uma pujança exponencial de 22 em relação a 2021, e 23 também andando de lado, é bem capaz que feche bem próximo de 22. E agora entrando em câmbio. Algumas categorias de instituições que vocês podem acionar para celebrar uma contratação cambial, seja para enviar recursos para o exterior ou para internar recursos no Brasil. Quais são as categorias? Instituições financeiras bancárias, bancos puros de câmbio, bancos múltiplos com carteira de câmbio, bancos de investimento com carteira de câmbio e assim por diante. Instituições financeiras não bancárias, corretoras de câmbio, títulos e valores mobiliários e distribuidoras de títulos e valores mobiliários com carteira de câmbio. IPs, para quem não sabe o que trivialmente é uma IP, a maioria dos players que se vende quanto banco digital é juridicamente uma instituição de pagamento. Muitos bancos digitais ou bancos de plataforma são IPs. E as IPs foram outorgadas pelo Bacen no novo marco cambial, que foi disposto em 31/12 do ano passado, a terem posição cambial própria, até $100 mil de operação cliente. Então, vocês podem acionar um banco digital, que juridicamente é uma IP, para contratar câmbio também. IFX, está errado aquele I ali, tá? É I de inglês, Electronic Forex Exchange, que também foram as antigas facilitadoras, coletadoras de reais, que fazem mass payment, pagamento em massa para o exterior,
que o Bacen normatizou também em 31/12/22, as enquadrando como Electronic Forex Exchange. Essas figuras são uma alusão às Electronic Money Institution da Inglaterra. Muita coisa que o Banco Central cria aqui no mercado, não só cambial, principalmente de viés tecnológico, vem da Inglaterra, tá? E os correspondentes cambiais. Quem são os correspondentes cambiais? É uma empresa que atuava antigamente como casa de câmbio, plugada em uma corretora, uma distribuidora ou em um banco de middle market, parêntese, um banco familiar, para trabalhar com câmbio turismo, micro remessas e o câmbio turismo nas verticais de papel moeda e cartão pré-pago. Então, qualquer uma dessas formatações podem ser acionadas pelo preponente a contratar o câmbio para transitar ou receber os recursos do exterior. E como que você vai identificar qual dessas instituições vai te atender? De acordo com o patamar do seu ticket, de acordo com a complexidade da sua operação e das recorrências de fechamento de câmbio. É muito importante essa análise prévia, você enquadrar a sua operação de acordo com o player que tem as condições de atender sem limitações a sua operação, certo? E aí, saindo das categorias de instituições financeiras e de pagamento que podem celebrar contratações cambiais e indo para os veículos. O que são os veículos? São os domicílios bancários. Quais modalidades de contas bancárias eu posso constituir para celebrar uma contratação cambial? Seja para enviar recursos em moeda estrangeira ou para internar recursos em moeda estrangeira e converter em reais. Conta de câmbio, geralmente constituída por bancos puros de câmbio. CDE, as contas de domiciliado no exterior. Então, pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no exterior podem ter conta em reais aqui. Fazemos uma alusão do porquê não uma startup portuguesa, domiciliada fiscalmente em Portugal, ter uma CDE aqui. Ou por que não uma exportadora de vinhos e azeite assumir o ônus da variação cambial, ter uma CDE aqui e receber o pagamento das exportações no Brasil em reais. A escrow account, que é a famosa conta garantia, geralmente operações internacionais que envolvem M&A, e aí falamos de startups novamente, que envolvem também grandes aquisições imobiliárias, têm contas garantias para transação, a fim de se apurar possíveis passivos. E as famosas contas offshore, PJ e PF, as conhecidas hoje de conta global. É muito comum, seja um investidor brasileiro ou seja um consumidor brasileiro, que tem um compromisso a honrar ou um investimento a celebrar no exterior, ele canalizar os recursos na sua conta global no exterior, fazer um hedge natural. E a partir dessa conta começar a celebrar seus pagamentos, ter seus recebimentos e fazer seus investimentos. Saindo dos veículos, que são as modalidades de conta bancária, os tipos de remessa. Só existe duas naturezas de remessa cambial, natureza comercial e financeira. Natureza comercial envolve COMEX, envolve mercadoria. Natureza financeira envolve tudo que é intangível e capitais. O que é capitais? Aporte de capital no exterior é capitais. Redução de capital no exterior é capitais. Compra de participação societária no exterior é capitais. O que são intangíveis? Pagamento de serviço jurídico, contábil no exterior são capitais. Pagamento de serviço de arquitetura, contábil no exterior são capitais. Então, sempre que você vai contratar uma operação cambial, você tem a comercial e a financeira. E a financeira, na modalidade de saída, de envio de recursos para o exterior, tem passividade de recolhimento de IOF e imposto de renda na liquidação do contrato de câmbio, quando não é capitais, quando é intangíveis, parênteses, serviços. E entra na tributação para finalizar. Fluxo de capitais Brasil exterior. Não há retenção de imposto de renda na fonte por parte do remetente dos recursos. É trânsito corrente, não está se oferindo renda para o exterior. Muito bem. Retorno de ganho de capital para o Brasil, retorno de principal para o Brasil. Não se recolhe imposto de renda na liquidação do contrato de câmbio. Apenas se recolhe IOF com a alíquota competente. Então, é muito importante ter essa leitura tributária correta de acordo com o enquadramento cambial da sua operação, com a finalidade do câmbio da sua operação. Quando nós falamos de acordo bitributário, há acordo bilateral Brasil-Portugal. O que isso quer dizer? A depender da finalidade do câmbio, a tributação pode ou não ser retida em solo brasileiro, pode ou não ser retida em ambos os solos, e pode-se ainda reter a tributação aqui
e o beneficiário em Portugal se abster do recolhimento integral em solo português. Então, finalizamos com as consequências tributárias sobre as contratações cambiais, em sua maioria contratações cambiais de envio de recurso para o exterior. Um lindo obrigado. E um dos 30 executivos de câmbio da mesa de câmbio da Abrão Filho está ali, o seu Luan Marco. Caso alguém tenha alguma dúvida pertinente ao fluxo de pagamentos e capitais Brasil-Portugal, consequência tributária, fintech com ou sem wallet própria, por favor, o acione, eu estaria ali tomando um café também. Obrigado.